Santo. Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça, e que pelo sacramento do batismo nos configuremos cada vez mais ao nome de cristãos e que possamos honrar tal nome. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então, estamos dentro da teologia sacramental. Nós, então, vimos com 2 aulas, né, o que é sacramento, né, a introdução aos sacramentos. E na aula passada, nós começamos, então, o sacramento do batismo, certo? O primeiro sacramento. Nós vimos, então, que os sacramentos, eles são divididos em 3 categorias, né? Os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a crisma e a eucaristia. Depois tem a categoria dos sacramentos de cura, que são a confissão e a unção dos enfermos. E por último, a categoria dos sacramentos a serviço, né, a serviço social, que são a ordem e o matrimônio. Então, nós estamos no primeiro sacramento, né, da iniciação cristã. Estamos no primeiro, que é o batismo, e nós iniciamos ele na aula passada, certo? Então, na aula passada, como eu falei para vocês, ele é dividido os sacramentos em 12 partes aqui, né? Nós vimos, então, o nome do batismo, a definição do batismo, a matéria própria do batismo, a forma do batismo, o modo de administrar o batismo, a instituição e obrigação do batismo, o ministro do batismo, e agora nós vamos começar a 8ª parte, que são os padrinhos de batismo, certo? Então, prestem bastante atenção aí quem é padrinho de batismo aí, e todos que ainda não são, um dia poderão ser chamados a ser padrinhos, né? Madrinhas de batismo. Então, essa parte é bem para nós que já o somos e para aqueles que o serão também, né? Então, nós vimos que no sacramento do batismo é necessário o ministro, né? Que é o padre, ou o diácono, ou nós leigos em risco de morte, né, da criança, nós leigos também. E a gente viu que para o sacramento do batismo é necessário 4 coisas.
né? A doutrina das 4 causas. A causa material, formal, eficiente e a final. A causa material do sacramento do batismo é a água. A causa formal é a fórmula, né? Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma. A causa eficiente é a paixão de nosso Senhor e a causa final, a vida eterna. Certo? Então, além do ministro, né? Nós vamos ver agora que aparece, segundo uma tradição antiquíssima da Igreja, outras pessoas no sacramento do batismo, que são os padrinhos, né? No nascimento da criança, toda criança que nasce, é necessário alguém que irá educar esta criança, né? Normalmente são os pais, alguém que vai educar estas crianças, né? Ensiná-las a ler, a escrever, a andar, né? A se comportar. Também no nascimento desta criança para Deus, quando será inscrito o nome dela no livro dos céus, através do sacramento do batismo, também é necessário figuras que irão ajudar esta criança, né? Ajudá-la em sentido espiritual. Então, os padrinhos serão aqueles que instruirão as crianças com fé e prudência nesta vida espiritual. Serão os guias desta criança, né? Então, o catecismo vai falar que os que pelo batismo começam uma nova vida espiritual precisam também de ser confiadas a uma pessoa cheia de fé e prudência, em condições de ensinar-lhes as normas da vida cristã. São Dionísio de Areopagita, vai dizer assim, ó: nossos guias divinos, assim ele chama os apóstolos, entenderam e decidiram que as crianças fossem recebidas na igreja segundo aquele santo costume que levava os pais carnais a confiarem a criança a alguém que a fosse instruindo nas coisas de Deus e assumisse junto dela as obrigações de mestre e educador. Debaixo de sua direção, devia a criança passar o resto da vida como que sujeita a um pai espiritual e fiador de sua eterna salvação. Então, os padrinhos são como pais espirituais, né? Que a criança, segundo o catecismo, deveria passar sob os cuidados deste padrinho, né? O padrinho e a madrinha, então, deveria instruir a criança em todos os caminhos da igreja, né? Em todos os caminhos de nosso Senhor. E olha uma coisa que fala o catecismo. Lembra que esse catecismo que eu estou usando agora, que é próprio para estudo, é o catecismo do Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, se não me falha a memória, ele ocorreu de 1540 alguma coisa a 1560 alguma coisa. No ano de 1500, né? Olha o que já dizia o catecismo, né? Este cargo dos padrinhos está sendo muito descuidado na igreja. Isso dizia o Catecismo de Trento lá em 1500, hein? Este cargo dos padrinhos está sendo muito descuidado na igreja. Imagine hoje como está descuidado o cargo de padrinho e madrinha das crianças ou dos jovens, dos adultos no sacramento do crisma. Seja por falta de instrução da pessoa, né?
A pessoa não guarda o devido respeito ao sacramento do batismo, chama qualquer um por amizade, né, por companheirismo apenas. A pessoa não tem instrução, né? Nós carecemos muito de cursos quanto a sacramentos da igreja, nós carecemos muito de cursos, né? Então, nós precisamos nos atentar mais a estas coisas. O padrinho, então, ele deve lembrar-se que a sua obrigação principal para com os seus filhos espirituais se refere à vida cristã, né? Tem que moldar os seus filhos espirituais na vida cristã. Este é o encargo principal dos padrinhos. Moldar os seus afilhados, né, os seus filhos espirituais na vida cristã. Continuando com São Dionísio de Areopagita, ele vai falar assim, né, ele como se ele fosse um padrinho de batismo, o padrinho deveria falar assim: logo que esta criança possa entender a religião, eu prometo persuadi-la e exortá-la com instância a renunciar categoricamente a tudo o que se oponha à virtude, e a cumprir assim, por palavras e obras, a santa promessa que acaba de fazer. Então, todos os padrinhos deveriam ter este pensamento. Assim que a criança tiver noção, começar a pensar, né, por si mesma, começar a ter juízo próprio, o padrinho deve instruí-la na religião cristã, afastá-la de tudo quanto é vício e exortá-la com instância no caminho das virtudes, né? No caminho de Deus. Santo Agostinho vai dizer que, antes de tudo, eu vos exorto a todos, homens e mulheres, que levastes afilhados à pia batismal, para ficardes sabendo que diante de Deus vos fizestes fiadores por aqueles que à vista de todo o povo haveis recebido da fonte batismal. Então, Santo Agostinho vai nos dizer que diante de Deus, os homens e mulheres recebem, aqueles que levam os seus afilhados recebem diante de Deus esta graça de ser padrinhos, pais espirituais, e que estão obrigados diante de todos a instruir estas crianças, né? Santo Agostinho vai continuar falando: devem exortá-los a guardar a castidade, amar a justiça e exercer a caridade. Os padrinhos devem ensinar aos seus afilhados o credo, o Pai Nosso, o Decálogo, né, os 10 mandamentos, bem como as noções mais rudimentares da religião cristã. Então, os padrinhos devem ensinar o credo. Nós já aprendemos tudo que a gente poderia aprender sobre o credo, né? Os 12 artigos de fé. Então, os padrinhos devem ensinar o credo às crianças, as orações, os mandamentos da igreja e tudo aquilo que diz respeito à religião cristã. Então, a missão do padrinho é guiar os afilhados, né? São como pais, né? Espirituais. Então, é muito séria a missão dos padrinhos, né? Então, está sendo muito descuidada na vida da igreja esta missão. Então, quem é padrinho e madrinha aí,
Jéssica e eu somos, né? Quem é padrinho e madrinha deve se atentar a estas coisas. E todos aqueles que ainda não são podem ser chamados, né? Então, guarde bem estas instruções, porque é muito sério. Até porque Deus vai cobrar de nós. Quem é padrinho e madrinha, Deus vai cobrar da gente a educação catequética dos nossos afilhados, né? Porque a gente assume este compromisso diante de Deus e da comunidade. Vi, mas muitas vezes nós assumimos sem saber tudo isso, né? Sim. Tipo assim, que nem eu tenho uma afilhada, porém já escutamos até da mãe dela que se era possível trocar os padrinhos. Porque não foi pela forma da igreja, e sim por troca de favores, que é da sobrinha do Andy, né? Hoje a menina nem olha pra gente, eles tiveram atrito familiar, e assim, nada deixou pra gente. Quando ela era pequena, se a gente fosse pegar a menina, era como assim, você pegou, então você vai criar. Não era nem a questão. Então, eu sempre quis ser madrinha para poder fazer isso. Porque eu vejo, assim, um cuidado que a minha irmã tem pelos afilhados dela. A Julielle é madrinha aí de batismo, é poucos, mas, assim, o cuidado que ela tem, o amor que ela tem, assim, sabe? Que nem que é a Anne, ela fica afastada, porém ela tem todo é a Julielle que ensinou as orações para ela, a Julielle que fez tudo, e ela faz isso com os meus filhos. Eu gostaria de fazer, porém nós somos brecados por isso. Então, assim, é difícil. E até mesmo no curso de batismo, que eu já fui, né, já participei, já fui com o Andy para... É algo muito difícil. As pessoas escolhem hoje, não é por a vida cristã, pela iniciação cristã, e sim por status. Vai lá e escolhe uma pessoa evangélica para batizar o filho. Vai lá, então, assim, nesse momento que você fala assim, que será cobrado da gente, eu rezo pela minha afilhada. Só que eu sei que eu não tenho essa abertura para poder falar com ela, para poder explicar nada para ela. Nada. Mas até esse teu caso, João, é um caso esporádico, né? Até porque a família não dá abertura, até porque a família não conhece o sacramento do batismo. Então a missão mesmo é rezar por ela, né? Tanto pela afilhada de vocês quanto pela família, né? Mas então vocês estão cumprindo o papel de padrinho. Quanto a família não dá abertura, já então nós não podemos fazer nada, porque a gente não pode forçar uma situação, né, sacramental. Mas o caso é a oração, né? E o dia que der certo, né, de conversar, e até então, ok. Porque na realidade, que nem ela era espírita, né, e ali, o irmão dele casou com ela muito tempo depois, inclusive se separaram, né? Tipo, casaram na igreja. Então a gente não tem mesmo essa. Quando ela foi fazer a catequese, inclusive eu acho que ela não terminou nem a catequese, porque aí a mãe tirou. Então, é algo que a gente não consegue alcançar. Até amanhã à noite, né? Sexta-feira, eu peço a oração de vocês também, porque eu tô indo para Novo Horizonte. O padre Edu pediu para mim ir lá, porque vai começar. Os que estavam à frente da pastoral do batismo deixaram a pastoral, né, os que formam. E aí o padre, ele chamou novos casais que vão assumir a pastoral, eles que darão os cursos de batismo, né, da paróquia. E amanhã o padre me chamou então para dar formação para este grupo de casal que serão os dirigentes da pastoral do batismo, eles que darão os cursos. Então, amanhã eu estou indo lá para formar estes casais em como eles darão o curso, né? Do batismo, acerca dos sacramentos e tudo mais. Então, eu já peço a oração de vocês, né? Então, o curso vai se estender amanhã à noite e parte da tarde do sábado, né? Para mim passar para eles essa questão do batismo. E vocês me conhecem, né? Então, assim, claro que no curso
eu deixo muito claro algumas coisas, né, da nossa vida pós-morte, né? Não que o meu desejo é colocar medo em ninguém, né? Não é isso. Eu não faço terrorismo com as pessoas, como a Janaína gosta de achar que eu faço, né? Não faço terrorismo com ninguém. Mas eu deixo alguns pontos bem claros, né? Para que eles entendam a gravidade que é os sacramentos, né? A beleza que é os sacramentos e a gravidade de denegri-los. Então amanhã eu estarei fazendo isso, estarei dando formação para os que vão ministrar os cursos, né, do batismo. E aí eu deixo esses pontos claros, né, para eles. Surge bastante dúvidas, amanhã é um dia que bastante bate-papo com eles, né. Então, algumas coisas mais práticas assim, a gente entra em bastante conversa, né. Mas é isso mesmo. Oi? Não, pode terminar, te interrompi. Não? Pode falar. Eu não sei se você vai entrar, se tá na sequência, ou se eu vou perguntar e vou te cortar em alguma coisa, mas assim, a questão, né, que hoje a gente vê tanto, né, dos padrinhos, que nem a Ju ainda falou, né, que no caso era a família que era espírita, mas a gente vê padrinhos que às vezes, a gente sabe que tem que ser batizado, né, tem alguns critérios mínimos ali, né, para ser padrinho, mas aí hoje a gente vê muito essa questão, assim, qual que é a regra, né, exata, porque a gente vê que às vezes numa paróquia ocorre uma determinada regra, dentro do bispado mesmo, né, fala assim, acho que tem lugares que eu tô vendo, não é nem o bispo que põe a regra, porque uma paróquia faz assim, outra paróquia faz assado. Até mesmo com a relação, né, dos pais. São casados ou são casados? A gente sabe que a criança não pode ser prejudicada, mas a questão dos padrinhos, né, acho que é uma das coisas que hoje também a gente vê assim. Sim. Ó. A regra do sacramento, ela é assim, ó. Os pais não são impedimento para o sacramento dos filhos, né? Os pais nunca são impedimento, mas os padrinhos são. Então, pais que são casados na igreja. Se são casados na igreja, né, receberam o sacramento do matrimônio, então tem que ter recebido o sacramento do batismo, porque sem o sacramento do batismo não pode receber nenhum outro sacramento. Então, pais que são casados na igreja. Os padrinhos, desde que não tenham nenhuma irregularidade, não precisam ser casados. Desde que não tenham nenhuma irregularidade. Por exemplo, casal de namorados que moram juntos. Irregularidade, não podem ser padrinhos. Até o caso, por exemplo, pais casados. Os pais são casados na igreja. Os padrinhos podem ser tipo assim, ó, a mãe e um filho. A mãe já com 40 anos, o filho com 20 e pouco. São pessoas de índole boa, podem ser padrinhos. Casais de namorados podem. Aí, desde que não haja nenhuma irregularidade. Pode, desde que não morem juntos, não tenham uma vida sexual ativa, porque não receberam o sacramento do matrimônio. Então, são de igreja, têm compromisso com a igreja, namoram para casar. Então, assim, ó, os pais casados, há uma abertura maior, né? Agora, os pais que não são casados na igreja, mesmo que são casados no civil, mas não são casados na igreja, os padrinhos obrigatoriamente têm que ser casados na igreja. Isso é uma lei canônica. Os pais que não são casados na igreja, mas sou casado no civil. Não interessa. Não são casados na igreja, os padrinhos têm que ser casados na igreja. Vinícius, mas aqui é assim. Você está falando uma coisa, mas aí vai na paróquia lá na China, e lá na China o padre realiza o batismo,
os pais não são, os padrinhos não são. O sacramento é válido? Sim, o sacramento é válido. Entretanto, o padre comete um pecado gravíssimo, e lembra que eu falei para vocês, um erro na teologia sacramental por parte do padre acarreta morte eterna. Se ele não confessar, é inferno. E os pais, se sabem disso e mesmo assim chamam, e aí o padre fala que não pode, e aí leva para uma outra paróquia e lá pode, os pais, sabendo que não podem, também cometem pecado. Porque é uma lei canônica da igreja. As leis da igreja não são sugestões, né? São leis. Têm que ser seguidas. Se não forem seguidas, contrai-se pecado. Certo? Então a regra é essa. Os pais não são casados na igreja, os padrinhos têm que ser, pronto, acabou, a regra é muito clara. Agora, acontece de não ser, acontece, e muito, mas é um erro gravíssimo, é uma irregularidade. É aquilo que na teologia nós chamamos de irregularidade. Certo? Mas o sacramento continua sendo válido. Porém, é uma irregularidade, né? É um pecado tanto do ministro, quanto dos pais, quanto dos padrinhos que aceitam. Certo? Tudo bem? E também, sim, é verdade, como a Vivi falou, é tudo muito sério isso, né? Quanto as pessoas precisavam saber. E por isso, é muito importante, é importantíssimo a pastoral do batismo. A pastoral do batismo, os que vão dar o curso para o sacramento do batismo, para os pais e os padrinhos, tem que ser muito bem organizado e estruturado. Não adianta ser cursos muito rápidos, entendeu? Vai lá e ensina só que eu tenho que falar o batismo, eu tenho que falar o nome, sim, renuncio, creio, só... Não pode ser isso. Não é só ensinar papagaio a falar ritos. Tem que explicar os ritos. Tem que explicar o que é teologia sacramental. Tem que explicar o que é sacramento do batismo. Tem que explicar a seriedade que é. Porque ali nós estamos inscrevendo uma pessoa no livro da vida. E com isso nós adquirimos muita responsabilidade sobre aquele ser, sobre aquela criança ou sobre aquele adulto. É muito sério isso. É muito sério a teologia sacramental. Não pode ser algo banal ou algo do cotidiano. É assim mesmo. Não, o importante é batizar. Não, o importante não é só isso. O importante é saber o todo. Oi? Olha, eu não sei se você falando agora, eu tô até com vergonha de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Meu filho tem 29 anos. Isso quer dizer, há 29 anos atrás, quando meu filho foi batizado, os padrinhos não são casados na igreja, porque ele já era divorciado, e eu não me lembro de ninguém ter me perguntado nada disso, e não teve curso para padrinho, não teve nada disso na época, não sei se é porque não é 29 anos atrás, então eu estou escutando você falar aí, né? Eu não me lembro de ninguém, quando eu fiz lá os papéis, alguém ter me perguntado isso, e na época, sinceramente, eu não me atentei a isso, e é o que você está falando, meus padrinhos do meu filho não são casados na igreja. É muito sério, né, essa situação, porque quando a gente fala em sacramento, né, lembra que eu falava para vocês das aulas anteriores, né? Sacramento é um sinal visível do amor de Deus, né? É um momento que Deus se mostra visível ali, que Deus revela a sua misericórdia para conosco. Os sacramentos são os meios que Deus utiliza para nos salvar. Então, como que uma pessoa que não quer saber nada da igreja
pode ser padrinho, né, de uma criança. E até o que a Jane colocava pra gente, para vocês verem, né, o testemunho que a Jane deu. A igreja, não quanto instituição, mas a igreja quanto padres, ou as pessoas que estão à frente, tem muitos que são muito falhos nisso, entendeu? Tem que ser perguntado. Os pais são casados na igreja? Os padrinhos são casados na igreja? Se os pais forem casados na igreja, assim, ó, tem que ser perguntado ainda dos padrinhos, né? Não são, mas e aí, como que é? Moram junto? Tem que ser perguntado. Essas coisas têm que ser... Não, então, eles eram casados. Eles eram casados só no civil, porque ele já era divorciado. É uma irregularidade. Não podia ser. Não podia. Ouvi, mas muitas vezes também eles escolhem os padrinhos e já vêm para o curso de noivos, principalmente na nossa paróquia, por não saber. Aqui, que nem não batizava de jeito nenhum, se não, né, tinha que ter todos, aí o pessoal ia para Mirassol, ia para Jaci. E eu lembro que quando nós fizemos o curso de batismo da Maria Isabel, tinha um casal lá, eu lembro que eu estava grávida ainda, que como eu queria que ela fosse batizada na Páscoa, né, nós fizemos o curso antes. Tinha um casal que nós sabíamos que os padrinhos, eles moravam juntos. Porém, lá na hora ali, eu lembro que era a dona Sebastiana que estava dando o curso. E eles falavam, afirmavam, e era outro padre que ia batizar, ia fazer o batismo da criança. E eles já estavam ali, é porque eu moro em tal lugar, os padrinhos, sabe? Ele mora tipo assim, um morava em Rio Preto, outro morava em Neves, mas mentira, eles moravam juntos. Hoje eles vivem juntos ainda, têm filhos, tudo. Então, eles já vão para o curso de batismo, sabendo que aqui na nossa paróquia não poderia, mentindo. E aqui é negado, eles pegam, vão para onde? Para Jaci. Eles pegam, vão para onde? Para Mirassol. Então, assim, é algo que é muito... Então, mas quando o meu filho foi batizado, que eu falei, 29 anos atrás, não tinha curso de batismo. A gente chegava uma hora... Não tinha mesmo, né? A gente chegava na hora da missa, o padre falava algumas coisas ali, dali já ia para a missa e batizava. Então, não tinha nada disso. Agora, você falou anteriormente, assim, por exemplo... Maria, por favor. A madrinha dela, assim, são dois amigos, mas assim, como que eu te explico? Não tem nada a ver o padrinho com a madrinha. Isso pode? Ela escolheu duas pessoas distintas, assim, de ligações diferentes, para formar os padrinhos da criança. Pode, desde que os pais sejam, né, casados na igreja, os pais têm que ser casados na igreja, pode ser duas pessoas distintas. Desde que não haja nenhuma irregularidade com essas pessoas distintas. Essas pessoas distintas têm que ser católicos, praticantes, né, que professam a fé católica, e assim, que sabendo que irão ser este suporte para a criança, né, para o filho, para o batizando. Então, o curso é muito sério, né, até você falava que não tinha. Olha a gravidade da situação, né? Tem que ter. Porque hoje nós carecemos de uma catequese, nossa. Às vezes eu olho assim, ó, eu fico até triste com algumas situações, sabe? Não tô falando não tô falando da catequese de Neves Paulista. Eu tô falando da catequese como um todo na igreja, entendeu? Nós, como cristãos, nós sofremos de uma catequese muito precária. A nossa fé é muito superficial em alguns pontos. Sabe? Aquilo que a gente conversava no credo apostólico, de coisas assim, ó, mansão dos mortos, a união hipostática, são coisas que não é matéria claro, da teologia, mas não é matéria da faculdade de teologia, entendeu? É matéria catequética. É matéria da catequese, sabe? Saber os 12 artigos. Aí eu não digo a questão que a gente trabalhava. Matéria,
acontece as coisas, como Jesus conhece as coisas. Isso não, isso é matéria da teologia propriamente dita. Mas é só saber que o credo é dividido em 12 partes, quais são estas partes, tudo isso é matéria de catequese. Isso que nós estamos trabalhando, eu trago informações maiores próprias da teologia mesmo, as leis canônicas é coisa básica, que tem que saber, que o católico tem que saber, porque o padre tem que ensinar. O padre não pode simplesmente, meia hora antes da missa, falar, é assim, assim, ou chega uma pessoa e ensina como é que é e acontece, entendeu? Eu já ouvi de padres falando assim, não, Vinícius, mas o importante é o sacramento, o importante é que aquela criança vai ser batizada. E eu falo, padre, isso é importante. Só que o problema é que aquela criança, ela vai receber o sacramento, mas depois ela não vai ter instrução nenhuma. Agora, como que ensina uma coisa, como que fala que o importante é só isso daí e o restante da teologia sacramental não? Uma vez eu estava dando um curso, eu ainda estava na comunidade, eu ainda era seminarista. Eu estava dando o curso de batismo. E aí tinha um casal lá que eu vi que não prestava atenção, sabe? Falei, nossa. Aí eu já começo a me irritar, né? Aí eu vi que não prestava atenção nas que eu estava falando. Dentro da igreja estava sendo o curso. Olha, dentro da igreja, não era numa sala de catequese, era dentro da igreja. Aí eu vi que a madrinha nem aí, mexendo no celular e mascando chiclete. Aquilo me irritou de uma tal forma. Eu falei, moça, tem como a senhora jogar o chiclete fora? Porque eu não sei se a senhora saiba. Talvez a senhora deve saber, porque a senhora vai ser madrinha de batismo, que aqui é um templo santo. Então, o mínimo que se espera é respeito. Então, eu vou dar o tempo da senhora jogar o chiclete fora e pode voltar para a aula. E desliga, por favor, o celular, porque está me atrapalhando. Então, só, depois eles nem voltaram, entendeu? Para batizar a criança. Pelo menos na nossa paróquia, não. Eu nem sei, porque eu tenho momentos que eu pego um pouco pesado a questão do inferno, né? Então, nesse curso em si, eu já tinha até condenado essa mulher ao inferno, já, tanto que eu falei na cabeça dela. Então, assim, a teologia sacramental, ela é muito séria, né? Nós temos que nos atentar a estas coisas. A gente não pode ser simples espectadores, né? A gente tem que entender o que é próprio da nossa fé, né? Até a Vivian mandou aí falando, a gente tinha que ter um curso para os pais escolherem os padrinhos. É verdade. Sabe? A igreja tem que ensinar estas coisas. E assim, nós temos que procurar também. Eu posso me decepcionar muito. O quê? Assim, a minha filha tem 24. Ó, tô até errando a idade da filha. Os padrinhos da minha filha são equipistas de Nossa Senhora. Eles não lembram que a minha filha é a afilhada deles. Você tem noção do que é isso? Então, esse é um sério. Eles nem lembram que eles têm uma afilhada. A gente, assim, já foi da mesma equipe. Quando eles foram padrinho da minha filha, a gente era da mesma equipe, eu já fui equipista, né? E fiquei 20 anos na equipe de Nossa Senhora e por vários motivos acabei saindo. A gente era da mesma equipe. Depois, quando eles saíram primeiro que eu, né, faz assim muitos anos que eles saíram, na verdade, uns 15 anos, e eles nunca mais lembraram que a minha filha é a filhada deles. Isso é muito triste, Vinícius. É muito triste mesmo. Porque a pessoa é igreja, né? E é muito triste, eu fico muito triste com isso, mas, né, tudo bem, a gente, né, procura não enfatizar isso para ela, nada, mas é muito triste. Porque, ó, igual eu falava para vocês, o padrinho é para a vida toda, né? Para a vida toda. O padrinho tem que acompanhar aquela criança a vida toda dela, né? Da fase de criança, adolescência, né? Juventude, adulto. Tem que acompanhar essa criança, essa pessoa, né? Instruí-la nos caminhos. Porque os padrinhos são os pais espirituais dessa criança, né? Tem que ser aqueles que vão instruir as crianças na fé, né? Até é interessante porque o catecismo próprio vai falar da escolha dos padrinhos, né? Para diferenciar os pais carnais,
dos pais espirituais, de uma teologia sobrenatural. Então, diz aqui no catecismo que os pais não podem assumir esta responsabilidade de padrinhos dos seus próprios filhos, e os pais não podem chamar pessoas, ele coloca aqui, né, hereges e infiéis. Não podem chamar os hereges, né, e os infiéis, aqueles que não professam a nossa fé. Porque imagine, o afilhado vai tirar uma dúvida, alguma coisa, e falar, a igreja é cinema, é uma porcaria, só tem gente assim. Imagina. Os padrinhos têm que levar a criança para Deus. E levar para Deus é ficar dentro da igreja, né? É estar presente com a criança, dentro da igreja católica. Então é muito sério, né, a situação do batismo. É triste algumas situações que nós passamos, né? Mas o que a gente tem que fazer é rezar. E, quando chegar a nossa vez, que sejamos bons padrinhos. Quando formos escolher padrinhos para os nossos filhos, que saibamos escolher bem. E saibamos escolher não aquele que é nosso amiguinho, mas que nunca pisa na igreja. Pessoas idôneas, sérias, católicas, de fé e de prudência, que vai levar os nossos filhos para o céu, né? Muito sério. Tudo bem? Mais alguma dúvida quanto a essa parte canônica? Não? Ok. Vamos então para a 9ª parte, a necessidade do batismo. Né? Deus impõe ao homem a necessidade do batismo. É uma lei, como eu falava para vocês na aula passada, né? Porque os que não renasceram no batismo, né? Olha como vai, vou ler o que fala certinho o parágrafo aqui, ó. Por conseguinte, os que não renascerem para Deus pela graça do batismo são condenados para a eterna miséria, quer sejam filhos de pais fiéis, quer de pais infiéis. Então, os que não são batizados, né, vivem na miséria. Certo? E aquilo que está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 5, que fique muito bem claro para vocês. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Né? Se alguém não for batizado, não pode entrar no reino de Deus. Até o Denzinger, né, que é o compêndio de fé e de moral da igreja, no cânone 5, sobre os sacramentos do batismo, ele vai dizer assim: se alguém disser que o batismo é livre, ou seja, não necessário à salvação, seja anátema, seja excluído, seja excomungado. Se alguém disser que o batismo é livre, que não é necessário para a salvação, que seja excluído, que essa pessoa seja anátema. Certo? Vinícius, mas e aquelas pessoas que nunca ouviram falar disso, aquelas pessoas longe, assim, ó, que não são de nossa realidade, Oriente, que nunca ouviram falar do batismo? Não, todas elas serão dessa forma. Daí, o catecismo da Igreja Católica, o catecismo atual, vai dizer que estas pessoas, se mantiverem uma vida santa,
uma vida de retidão, uma vida de amor ao próximo, serão salvas, mesmo sem o sacramento do batismo. Se a pessoa na sua livre razão, no seu juízo, for uma pessoa boa e nunca ouviu falar de batismo, ou seja, está na ignorância, nunca ouviu falar, mas é uma pessoa boa, é salva. Certo? Agora, os que conhecem, os que estão na igreja, sabem, sem o sacramento do batismo não entra no reino de Deus. Tudo bem? Jana, vamos derrubar já, porque eu vou entrar agora no batismo das crianças. Então eu vou precisar de um tempinho para te convencer de algumas coisas. Então vamos derrubar já, que a hora que eu voltar, vamos dispor de um tempinho aí para entender o batismo das crianças. Oi? Aí no batismo das crianças você vai lembrar do limbo? Com certeza. Com toda certeza, né? Vamos derrubar para a gente poder entrar. Aí a gente vai falar das crianças e dos adultos depois. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu testar o jeito que a Sandra falou, né? Eu não lembro, né? Deixa eu chamar outra pessoa. O pai da Vinci. Nossa, perfeito. Mãe, eu posso te mostrar como que coloca fundo de tela? Hã? É assim. Peraí, deixa eu falar atrás. Prefiro, moço. Peraí que eu tô escrevendo. Papai, coloca Dá licença. Coloca o QB. Nada. O negócio ali no fundo? Sim. Só que tanto faz. Hã? Maria. Quando eu era pequeno, eu não. Baixa o áudio, né? Bom, vamos lá então. O batismo dos pequenos, né, das crianças. Então vai falar assim, ó. Esta lei, que é a lei do batismo, né, que Deus impôs essa lei, sem a qual não será salvo. Esta lei não obriga os adultos exclusivamente, mas também as crianças, desde a mais tenra idade. Então, é um assunto que fala, nossa, gente, é uma criança, né? Mas no sentido assim, ó,
Logo, se por culpa de Adão as crianças contraem o pecado original, tanto mais podem elas receber por Cristo nosso Senhor a graça para reinarem na vida. Isto, porém, seria absolutamente impossível sem o batismo. Então, as crianças, ao nascerem, tão belas, pequeninas, inocentes, puras, contraem o pecado original. Elas nascem com o pecado original, né? O pecado dos nossos primeiros pais. Então, elas nascem já com o pecado, né? E, como no céu não pode entrar pecador, é necessário perdoar este pecado, o pecado original. E qual é o jeito de perdoar o pecado original? Batismo. Só o batismo perdoa o pecado original. Certo? Por isso estão entendendo o porquê da necessidade do batismo. No céu não entra pecador. E só o batismo perdoa o pecado original. Então, as crianças têm que ser batizadas. É obrigação dos pais levarem as crianças para serem batizadas. Sendo assim, é preciso exortar seriamente os fiéis a levarem seus filhinhos à igreja, logo que possam fazê-lo sem perigo, para ali receberem o batismo solene. Então, com o batismo é inscrito nosso nome no livro da vida, é inscrito nosso nome no céu, porque abre o céu para nós, né? Porque é apagada a nossa culpa do pecado original. Então, o maior presente que nós podemos receber dos nossos pais e padrinhos é o sacramento do batismo. Mais do que a nossa própria vida. Porque no sacramento do batismo nós nascemos para Deus. Lembra que eu falei no início da aula passada? O sacramento do batismo tem que ter em nossos olhos, né, em nossa vista, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. No batismo é a morte para o pecado, é sepultado o homem velho para renascer o homem novo, né? Sem pecado, sem mancha. Agora lerei de novo esta última parte aqui para ficar bem claro alguns pontos. Para as crianças, o único meio de salvação é a administração do batismo. Compreende-se, pois, que grave é a culpa de quem as deixa sem a graça deste sacramento, por mais tempo do que seja estritamente necessário. Então, os pais têm uma culpa muito grande de deixar os seus filhos sem o sacramento do batismo. Uma culpa muito grande. Eu vou deixar... eu vou ler para vocês. De novo, o Denzinger, Compêndio de Fé e Moral, Cânone 12, vai dizer assim: se alguém disser que ninguém deve ser batizado, a não ser na idade em que Cristo foi batizado, ou no momento da morte, seja anátema. Se alguém disser que tem que ser batizado só na idade de Cristo, ou seja, na idade adulta, só quando for adulto, se alguém disser ir dentro da Igreja Católica, se alguém disser que a pessoa só tem que ser batizada quando adulto, que essa pessoa seja anátema, afastada da igreja, excluída, expulsa da igreja.
Muito sério, né? Então a pessoa é uma anátema, né? Seja excluída. Então é muito sério os pais. Tem que levar as crianças. Por quê? O motivo principal é que nesse período precário, a vida da criança fica exposta a uma infinidade de perigos. Né? Uma criança, no momento, assim, muito pequenininha, fica exposta a uma infinidade de perigos que pode acontecer com ela, né? Ela é totalmente dependente de outra pessoa. E aí vai que essa criança vem a falecer, né? Sem o batismo. Daí ela vai para onde? Segundo uma doutrina antiquíssima da igreja, essa criança vai para o limbo dos infantes, né? O limbo dos párvulos, dos infantes. Deixa eu ler para vocês algumas citações de papas, certo? Inocêncio I, Papa Inocêncio I, no ano de 417, vai dizer assim: é loucura que as crianças possam entrar no céu sem o batismo. Esse é um Papa. Papa Inocêncio I. É loucura que as crianças possam entrar no céu sem o batismo. Papa Zósimo, em 418, no Concílio de Cartago: ninguém pode se considerar isento do pecado original sem o batismo. Papa Clemente IV, em 1217, essa afirmação é a que mais pode deixar a gente assim: as almas dos que morrem em pecado mortal, ou somente com o pecado original, descem no ato aos infernos. Então lembra que infernos, no plural, né? Existem 3 categorias, né? Os ocultos receptáculos: o purgatório, o inferno propriamente dito, e o limbo, né? A mansão dos mortos. O limbo dos párvulos, dos infantes e o dos patriarcas. Mas os patriarcas não existem mais. João 12, 1321. As almas das crianças que morrem sem o batismo são castigadas com penas e lugares distintos, diferentes das que morrem em pecado mortal. Qual que é o castigo? Não vão ter a visão beatífica. Nunca verão a Deus. Certo? E o 10º: sem o batismo, as crianças não podem salvar-se. São Tomás de Aquino: o limbo é produto puro da imensa, incompreensível e infinita misericórdia de Deus. Vou repetir para vocês. São Tomás: o limbo é produto puro da imensa, incompreensível e infinita misericórdia de Deus. É um lugar de felicidade natural, o limbo. Não haverá doenças, não haverá morte, mas as crianças não terão a visão beatífica de Deus. Mesmo no fim dos tempos, na ressurreição da carne, as crianças ficarão no limbo. Isso, minha gente, não é dogma de fé.
Por isso, nós podemos disputar esta questão. Quem não quiser acreditar, não contrai nenhum pecado, não será anátema, nem nada disso. Quem não quiser acreditar nisso, tranquilo, porque a igreja nunca bateu o martelo quanto a isso daí, quanto ao limbo. Até o Papa Bento XVI, se eu não me engano, ele foi o último Papa a falar do limbo. Papa Francisco nunca falou do limbo. O Papa Bento XVI vai falar que o limbo é uma matéria, é uma possibilidade teológica, né? Então, uma possibilidade teológica. Então, ninguém bate o martelo. Agora, para vocês ficarem mais tranquilos, no catecismo atual, no parágrafo 1261, parágrafo 1261, vai dizer assim: quanto às crianças mortas sem o batismo, a Igreja só pode confiá-las à misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Com efeito, a grande misericórdia de Deus, que quer que todos os homens se salvem, e a ternura de Jesus para com as crianças, que o levou a dizer: deixai as crianças virem a mim, não as impeçais, nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem o batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Então, é mais reconfortante, né? Saber que as crianças que morrem sem o batismo são entregues à misericórdia de Deus. Né? Oi? Vou te falar uma situação, talvez isso é meio fantasiosa, mas vamos lá. Nós conhecemos uma mãe, né, que foi muito de igreja, conhecedora e tudo mais, tal, mas por desilusão, por N situações da vida, e não tá mais, né? E teve sua filha, seu filho, e já tá grande, de certa forma, é criança ainda, mas já tá grande, e nunca foi batizado. E não aceita, né? Não deixou, não quis e não deixa ser batizado. Por uma hipótese maluca, assim, eu posso um dia pegar uma menina dessa e batizar em casa? Não pode. Essa criança que já, quando ela atingir um certo nível de razão, ela pode, por livre e espontânea vontade, querer ser batizada, né? Instruir ela que é o caminho da salvação e tudo mais, e ela querer ser batizada. Porque depois que eu falar com vocês do batismo dos adultos, nós vamos ver as disposições requeridas para receber o sacramento. Então, assim, essa criança, se os pais não querem, enquanto elas tiverem a sua razão sob a tutela dos pais, a gente não pode fazer nada. Agora, quando elas começarem a pensar por si só, elas podem escolher o sacramento do batismo. Agora, oi? Desculpa. É uma questão, acho que talvez relacionada ao que o Fábio acabou de dizer. Eu tinha comentado aqui a respeito daquela menina que me convidou para ser padrinho, e aí eu sabia da situação que não havia sido batizada. Aí, não sei se por iluminação do Espírito Santo, ela voltou a falar comigo e ela disse que ela sabe que ela não foi batizada, então que não seria uma crisma, que ela queria ser batizada. Eu acho que é mais ou menos isso. Hoje ela vê a situação da necessidade, então, por livre e espontânea vontade, ela decidiu que ela quer ser batizada. Eu não quero que o senhor seja meu padrinho de crisma, não. Eu quero ser de batismo mesmo. Eu não sou batizado.
Ótimo. Houve essa iluminação aí. É ótimo. Quando chega a idade da razão, né? A pessoa, eu quero ser batizada. É o primeiro passo para o batismo, que é a intenção. Nós vamos falar disso daí. A pessoa tem que ter a intenção de ser batizada. Né? Agora existem, né, aqueles casos, né? A misericórdia de Deus ela é muito grande, né? Então, por exemplo, nasceu a criança, os pais são católicos, né? E essa criança vem a falecer antes de receber o sacramento do batismo. Né? Essa criança nasce, os médicos que estão lá não são cristãos nem nada e não sabem que eles podem batizar a criança, e ela nasceu em risco. Mas os pais são católicos e os pais tinham o desejo de batizar aquela criança. Então, aquela criança morreu batizada. Ela morreu por desejo, né? Ela foi batizada no desejo dos pais, certo? Então, ela não recebeu o sacramento em vida, mas ela recebe na morte. Sacramento pelo desejo dos pais. Vinícius. Oi. A minha sobrinha foi batizada, crismada, tudo direitinho. E agora ela diz que não acredita mais em Deus. Ela, depois que ela fez a faculdade, ela fez biologia, mudou a cabeça dela. E hoje ela é professora de yoga, ela é natureba. Para vocês terem uma ideia, ela guarda duas placentas, ela tem 2 filhos, ela guarda as 2 placentas dela na geladeira dela, no congelador, freezer, sei lá o quê. Ela não batizou os 2. E minha irmã é católica. Então minha irmã fica assim, apavorada. Ela pode batizar os netos? Não pode. Porque os pais têm que... são os pais, né? Aí é o mesmo caso do Fabinho, né? Quando essas crianças crescerem, né? E tiverem o pleno juízo, né, da sua razão, essas crianças deverão ser instruídas, né? E aí, por livre vontade, elas podem querer ser batizadas. Mas mesmo elas sendo pequenas, como são, tem 1 ano e pouco, a outra tem 3, não pode, então. Não pode. Puxa. Não pode. Mas é a misericórdia de Deus, né? Aquilo que eu estava falando. Por exemplo, a família de vocês, né? A família toda quer, ou o pai, né? A avó, né? A avó, o avô quer que seja batizada. Vamos supor que essa criança venha a falecer. É entregue à misericórdia de Deus. É entregue à misericórdia de Deus. A criança não teve culpa alguma. Sabe? É entregue à misericórdia de Deus. Aqui tem um ponto que vai muito de encontro, até que vocês estão levantando essas questões, da doutora que a gente conhece e gosta muito, né? A doutora Filó, né? Eu não sei como, assim, como que funciona essa questão, mas ela vai contra um pensamento de São Tomás. Por quê? A gente escuta da boca dela, né? Que a criança nasce em risco de vida, ela batiza e depois ela vai avisar os pais, né? Que fez, né? São Tomás vai falar que isso é proibido. Por quê? Porque vai que os pais não querem. Mas tem risco de vida. Ou seja, também, né, no caso, vai que os pais são aquele tipo de pais assim, tanto faz, tanto fez, entendeu? Não tá nem aí com o sacramento. Então, essa criança que foi batizada, os pais não foi avisado, ela volta depois com os pais, ela se recupera, tal, não morre, ela volta pro seio da sua família. E lá no seio da sua família,
ela vai aprender os costumes com os pais. E os pais nem tchum para o sacramento do batismo. Então aquela criança não vai ter vida de igreja, nem vai pisar numa igreja, nem nada. Então isso, São Tomás vai falar que é um sacrilégio contra o sacramento. Porque ela recebeu um tesouro da igreja, só que nem para um lado, nem para o outro. Ouvi, mas acho que isso então, tem também os batismos hoje que os pais levam a batismar e tchau, fui. É pior ainda, né? É como se diz, é o clique da foto ali, tchau e benção e nunca mais. Podemos considerar a mesma situação. Mas, por exemplo, tem essa situação, é verdade. E é muito triste essa situação, né? Só que aí o problema está com os pais. Né? Os pais querem. Se os pais depois não, os pais, padrinhos não vão estar nem aí, o pecado é deles. Entendeu? O pecado é deles. Agora, os pais não estão sabendo. E batizou. Aí depois vai avisar. O pai, beleza, tá bom. E nem liga, entendeu? E aí aquela criança vai crescer num meio que também não... Ela vai aprender com os costumes que tanto faz, tanto fez. Então, configura um sacrilégio contra o sacramento. Porque batizou sem os pais ter noção, pelo menos, do que é. Entendeu? Sem os pais quererem o sacramento. Porque os pais, no sacramento do batismo, e os padrinhos, são aqueles que respondem pela criança. A criança não tem juízo, né? Então os pais respondem por ela. Porque nós vamos ver as disposições para receber o sacramento. Tem que ter intenção, tem que ter fé. Então quem faz a parte da fé é os pais e os padrinhos. Agora, como batizar uma criança, sendo que os pais não têm fé? São problemas teológicos, né? Só mais uma coisa. Tem muitos casos, né, que na hora antes de receber o batismo, a família não participa da missa. Fica um curso à parte. Já aconteceu isso. Quando eu batizei meu afilhado, nós não participamos da missa. Enquanto estava acontecendo a missa, nós estávamos numa sala à parte, recebendo um curso meia boca. E depois nós fomos para dentro da igreja e batizamos a criança. É errado isso, né? Totalmente errado. Totalmente errado. Participar da missa é essencial. É essencial. Se o sacramento vai acontecer dentro da missa, que é o que espera que aconteça, que participe da celebração da Santa Missa, né? Agora tá num curso, a missa tá rolando, tá num curso, depois chega só para do batismo. Totalmente errado. É um pecado do padre, né? De permitir que isso ocorra, né? Vocês, os padrinhos, os pais, não tem nada a ver com esse pecado. O pecado é do ministro, do padre. E é aquele negócio, o padre incorre num pecado de morte eterna. Então, existe o batismo por desejo, que é esse que eu falei, às vezes morre, mas tinha o desejo, e o batismo de sangue, né? A pessoa não foi batizada, mas ela tem o desejo de ser batizada e não tem ninguém que a batize, ela morre no martírio, né? Fazendo a vontade de Deus. Ela é batizada pelo sangue. Né? O batismo de sangue. Tudo bem? Então, além da questão que nós sabemos do limbo, né? Que não é dogma de fé, é uma questão disputada, disputadíssima, né? É uma questão disputada. As crianças são entregues à misericórdia de Deus.
Mas por conta do limbo é que a igreja é muito contra o aborto, né? Porque as crianças que são abortadas nunca verão a Deus. Estarão no limbo. Sem culpa alguma, né? Mas nós podemos crer que são entregues à misericórdia de Deus. Só que Santo Tomás vai dizer que o limbo é fruto da imensa e irreconhecível, né, misericórdia de Deus. Tudo bem? Tranquila, Jana? Vou nem responder. E o batismo dos adultos, né? Daí eu vou falar do batismo dos adultos, aí eu vou encerrar a nossa aula por aqui. Certo? Aí a próxima aula ainda nós vamos continuar dentro do sacramento do batismo. Batismo dos adultos. Já o batismo dos adultos é diferente quanto à preparação, né? Quanto à preparação, porque a matéria, a forma é a mesma, né? Mas quanto à preparação é diferente do batismo das crianças, né? Como que tem que ser, né? O batismo dos adultos, ele não é conferido imediatamente ao adulto, né? O adulto quer, né? Mas aí ele não é conferido imediatamente ao adulto. Por quê? O adulto já gozando do seu juízo pleno, então ele não será o seu padrinho, é ele que irá responder, né, as perguntas do padre, né? É ele que vai dar como atestado da sua fé, né? É ele, é o próprio adulto, né? Então, por isso, o adulto, antes de receber o sacramento do batismo, ele tem a intenção, mas antes de receber, ele vai ter uma catequese. Certo? Os adultos receberão uma catequese. São dois os motivos, duas as razões para que o adulto não receba imediatamente o sacramento do batismo. Duas as razões. A primeira, a demora permite averiguar melhor as intenções daquele adulto, do batizando. Para ver, né, se não é um disfarce, uma hipocrisia, por que ele está querendo o batismo. Ok? Primeira razão é para que a igreja averigue melhor as intenções deste adulto. A segunda razão é para que o catecúmeno, né, o adulto que vai receber o sacramento do batismo, adquira uma noção mais nítida da fé que ele vai professar, né? E de todas as leis que regem a nossa vida cristã. Então, isso para que o adulto não entre enganado na barca de Pedro, né? Então, ele vai ter uma noção mais nítida da fé, daquilo que ele vai professar, das leis, né? Daquilo que é doutrina da igreja. Então, essas são as duas razões para que não se confere imediatamente ao adulto o sacramento do batismo. Primeiro, para ver quais são as intenções mesmo dele. E segundo, para que ele tenha uma vivência mais forte da fé, né? Para que ele conheça a nossa fé, a nossa doutrina, as nossas leis. Para que ele entre com a cabeça no lugar, né? Sabendo o que ele está querendo, né? Que é a salvação da sua alma. Mas para isso, ele tem que seguir o mestre. Tudo bem? Tudo certo?
O catecismo coloca uma observação aqui, né? Interessante, que às vezes o adulto que já é instruído na fé, né? Já é instruído tudo certinho, bonitinho, na fé, e ele tem o desejo de ser batizado, né? Aí pode batizar já imediatamente, né? Mas desde que ele seja instruído na fé, ou que ele esteja em perigo de vida e mostre intenção de receber o sacramento. Aí não existe a demora, né? Aí não precisa de tempo para isso. Tudo bem, minha gente? Alguma pergunta? E aí, no caso, por isso que no caso ele recebe já o curso, aí fica batismo e já a primeira Eucaristia, porque... Eucaristia, até o crisma. Até o crisma. Mas o crisma, por exemplo, você... Vinícius, mas assim, quando a pessoa recebe a primeira Eucaristia, né, normalmente estuda até uma parte, depois o crisma estuda mais um tanto, aí quando ele recebe os sacramentos assim, né, tudo junto, aí o curso tem que ser mais longo, então. O certo é que o curso seja de fato longo, né? Por quê? Porque a pessoa vai receber, às vezes a pessoa vai receber os 3 sacramentos, o batismo, a primeira Eucaristia e o crisma, né? A primeira Eucaristia, quando a gente vai receber o corpo de Nosso Senhor, as crianças da catequese, olha, agora é o Vinícius falando, não é catecismo, não é magistério, é a opinião do Vinícius, tá? As crianças, eu acho que elas são muito novas para receber o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem criança, tem paróquia, sabe, que recebe com só 10 anos, entendeu? O corpo nem sabe o que está recebendo, não tem noção hoje do que está recebendo. Então, eu acho que deveria esperar um pouco mais para receber o corpo de Nosso Senhor. E aí a catequese da primeira comunhão, a gente fala que é uma catequese mais branda, né? Mas não deveria ser assim. Sabe, você vai receber o corpo de Nosso Senhor. É que o crisma, ele vai marcar aquela pessoa com uma marca indelével, né? Que não vai se apagar jamais. Então, por isso que fala que é uma catequese mais o jovem adulto, né? Porque ele vai ser um adulto na fé, que é o crisma. Até hoje, né? Que eu dou catequese para um jovem da paróquia. Ele era ateu, né? Um ateu militante, mas ele tem conhecimento de filosofia e tal. E ele teve um encontro com Jesus. E ele já era batizado, mas ele era um ateu, mas ele foi batizado quando criança. E hoje ele eu estou dando catequese para ele, para que ele receba a primeira Eucaristia e o crisma. Então nós já marcamos a crisma dele, vai ser no dia 23 de novembro, se eu não me engano. Que vai ser junto com a crisma aqui da paróquia, da turma da paróquia, tanto as crianças quanto os adultos. E no começo do mês vai ser a primeira comunhão dele. Então, nós já estamos fazendo essa caminhada desde o início do ano, sabe? E eu, como catequista dele, eu vou vendo, né? Eu, como professor de catequese dele, eu estou vendo como ele se comporta, nas aulas, o tanto que ele interage. E ele está interagindo muito bem, nossa, muito bem mesmo, sabe? Alguém assim, convicto da sua fé, alguém sedento por saber, alguém que faz as suas orações, que segue Jesus, sabe? Que eu mando as coisas para ele me manda algumas coisas, a gente tem conversas altíssimas sobre a matéria de fé da nossa igreja. Então, muito, muito bacana, sabe? Está sendo uma experiência muito boa para mim, para ele também, mas para mim é uma experiência muito boa. Então, a catequese, para receber os sacramentos, ela tem que ser assim. Uma catequese que demanda tempo, sabe? Uma catequese que
que tenha tempo para explicar os artigos da nossa fé. A gente não entra na catequese apenas para receber os sacramentos. Não, os sacramentos é quando a gente está preparado. A gente entra na catequese para nos preparar. E se nós estivermos preparados, daí sim a gente recebe o sacramento. Se não estiver preparado, não pode receber sacramento. Mas, ó, Vinícius, o que eu vejo na nossa igreja, para ter a impressão que dá, né? Para ter mais fiéis, né? Para as pessoas receberem os sacramentos, eles dão um curso rápido. Que nem a pessoa, ela não tem batismo, não tem batismo, então, não tem Eucaristia, né? Batismo, e aí faz tudo junto, um curso rápido. Alguns, né, poucos meses, poucos encontros e pronto. E isso é tão sério, Sandra. Eu não lembro se foi um de vocês que me contou isso. Não lembro agora. Mas me contaram, que eu não sei em qual diocese, que tinha uma turma de crisma, ia receber o sacramento do crisma. Foi logo quando aconteceu um caso na mídia que uma adolescente foi estuprada e ela engravidou, né? E aí surgiu toda aquela polêmica se ela deveria ou não continuar com a gravidez. Daí, o catequista daquela turma de crisma fez uma enquete na sala. Quem era a favor do aborto e quem não. Isso que ele já tinha instruído todos eles dentro da fé católica. Era um catequista só muito centrado. E a sala inteira foi a favor do aborto. A sala inteira queria que abortasse. O bispo cancelou a crisma. O Vi, você ouviu do Dom Adair? Lembra? Disso? Verdade. Era 27 adolescentes, e dos 27, apenas 2 foram contra o aborto. E aí ele cancelou a crisma e ele foi pessoalmente terminar de dar o curso do crisma para eles. Eu falei, isso daí é o pastor. O bispo, foi dar a crisma para eles. O bispo cancelou a crisma. Por quê? Porque como que a gente recebe um sacramento se a gente não está preparado? A catequese, a gente não entra na catequese para receber os sacramentos. A gente entra na catequese para nos preparar. E quando estivermos preparados, daí recebemos o sacramento. E se estivermos preparados, né? Até o Dom Orani conta, né? Eu lembro o Dom Orani, ele é muito mococa, né? E ele conta um caso triste e é engraçado ao mesmo tempo, né? Que ele falava que um padre na paróquia, na diocese dele, reclamava que tinha muitas pombas na igreja e o padre não sabia mais o que fazia. Chamou a vigilância sanitária, colocou aquelas telas, mas as pombas continuavam, né? Aí perguntou, bispo, o que eu posso fazer, né? Aí o bispo falou assim, crisma as pombas. Crisma elas que elas nunca mais voltam. Então é triste, né? Mas é verdade. Os adolescentes são crismados e nunca mais voltam na igreja. Né? Recebem o sacramento da crisma, que é o sacramento da maturidade cristã, e nunca mais voltam. Então o bispo falou assim, crisma as pombas, nunca mais elas voltam. Ele foi muito certeiro, o bispo, né? E assim, né, a igreja não busca saber por que isso acontece? Não foi? Será que não estão sendo mal preparados? Eu enxergo como uma má preparação, sabe? Do nosso exemplo, nós temos que dar o nosso exemplo de cristãos dentro da igreja.
Nós somos catequistas, todos nós somos catequistas, sabe? Somos catequistas na nossa casa, no nosso emprego, na nossa família, né? Um catequista no sentido de ensinar as pessoas, sabe? Com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso exemplo. Então, tem que os cursos de batismo, os cursos de matrimônio, a catequese de primeira comunhão, catequese da crisma, tem que ser catequeses no sentido exato da palavra, catequese, de ensinar as coisas cristãs, sabe? De deixar as coisas muito claras, preto no branco, tintim por tintim. Tem que ser algo muito bem preparado. Por isso eu falo para vocês, e não olha, Deus sabe quais são os meus pecados, e Deus sabe o tanto que eu sou orgulhoso, arrogante em alguns pontos, mas assim, não é orgulho da minha parte em falar que quando eu preparo as nossas aulas, eu preparo mesmo, eu sento, eu levo para o meu serviço, na hora do meu almoço eu fico lendo os livros, fico pesquisando, chego em casa, eu estudo, vou ler o Catecismo de Trento, o Catecismo Atual, o Denzin, a Suma Teológica, a Sagrada Escritura, vou pesquisando em obras teológicas, para chegar aqui, trazer para vocês e tentar, pelo menos, sanar todas as dúvidas de vocês, para que ninguém do nosso curso saia ignorante, para que ninguém do nosso curso use a desculpa, eu não sabia. Vinícius, nossa, eu não sabia. Então, eu estudo mesmo. Os nossos cursos na igreja, de batismo, crisma, primeira comunhão, matrimônio, deveriam ser assim, preparados, com tempo. Não é uma horinha, meia horinha que vai lá e explica como vai ser e tchau e benção. Não. Tem que ser preparados. Na paróquia lá no Pará, da onde a Jéssica veio, Padre Acácio, o curso para receber o sacramento do matrimônio são 6 meses de curso. 6 meses. Com encontro uma vez por semana para receber o sacramento do matrimônio. 6 meses, hein? Não é um final de semana, um dia. Não, são 6 meses de encontro. Uma vez por semana, aula. Para receber o sacramento do matrimônio. Então, é sério, né? Não é brincadeira. São os tesouros da igreja. Como que a gente brinca com isso? Eu acho que acontece, eu vejo acontecer nas paróquias, como não tem pessoas disponíveis assim para fazer todo esse preparo que você está falando, pega-se qualquer pessoa para fazer catequese. E aí, lidar com adolescente, que nem está falando, a pessoa tem que se preparar, tudo, mas ela também tem que encantar essas crianças, né? Ela tem que transmitir esse amor pela religião, tudo, e às vezes não é isso que acontece. A pessoa vai lá, começa a ler uns livrinhos lá, até ler isso a aula inteira, como se fosse... não encanta as crianças com a religião. Então, as crianças estão lá porque os pais estão obrigando, né, cumprindo um protocolo. E aí eu acho que as pessoas que, por não ter mão de obra, né, digamos assim, qualquer pessoa que se disponibiliza a meia hora, tá tudo bem, entendeu? Então eu acho que é muito falho essa preparação, ela é muito falha, principalmente assim, no crisma, que eles já são maiores, né, adolescentes, que eles querem, né? Então eu acho assim, a falha mesmo, eu vejo que está na preparação. A Jane tem propriedade para falar disso, ela é professora, né? Então, lidar com adolescentes é difícil. Eu já até comentei com alguns, né? Eu não tenho dom de dar catequese para criança e até adolescente. Eu gosto da catequese de adulto.
Eu, Vinícius, gosto da catequese de adulto, porque eu gosto de falar mais franco, com uma linguagem já mais certeira, né? Então eu gosto da catequese de adulto. Mas assim, ó, de fato, é verdade. Tem que ter dom. As pessoas que fazem têm que fazer por amor a Jesus, sabe? Às vezes a pessoa tem boa vontade, mas também a boa vontade da pessoa tem que ser anexada a esta boa vontade doutrina da igreja. Tem que ser anexada à boa vontade da pessoa material, o padre tem que ajudar, né? Os catequistas têm que ajudar. As pessoas não basta apenas boa vontade, né? Deus faz a obra, mas nós estamos lidando com pessoas que estão sendo preparadas não para receber um diploma, um pedaço de papel no final do curso. Não, não é esse. As pessoas estão sendo preparadas para receber um sacramento da igreja. Então a preparação, ela é de suma importância, né? E aí eu falo para vocês, né? Olha quantas pessoas nós somos, né? Quantos de vocês são catequistas? E aí acaba sendo até eu fico pensando, é um círculo, né? Porque aí entra também assim, né? E quantas vezes os pais, até mesmo os pais católicos, cristãos, que estão ali na igreja, mandam o filho para catequese e nem se preocupa. Aliás, tu já tá errado porque, né? Tem que começar em casa. As crianças já têm que ir para catequese, teriam que ir catequizadas, né? E muitas vezes os pais participam, estão ali, os filhos vão para a catequese, vão receber a primeira comunhão ou crisma sem preparação e os pais nem se preocupam se estão preparados ou não, né? Até esse tempo atrás o Andy partilhou com a gente, falou, sentei com o Pedrinho, não sabia nada, não, parei, não vai fazer a primeira comunhão. E então é assim, mas por quê? Porque os casais, as famílias também não têm essa preparação. Não tem tudo. Parece que é um círculo vicioso, né? Cai em tudo, assim, né? Não sei, gente. Acho que tinha que começar do zero, tudo de novo. Os pais são os primeiros catequistas, né? Da criança. É que a gente transfere as nossas obrigações para a professora na escola e tem que educar os filhos. Não, o filho tem que ser educado em casa, né? Eles estão lá a gente transfere pro catequista a obrigação, né, de catequizar, mas a obrigação começa em casa, né? A gente transfere muito também, né? O cúmulo do cúmulo quando, por exemplo, eu lembro, hoje eu dou aula só para adulto, né, de catequese, então eu não me envolvo muito com pais, né, mas teve uma época que eu dava catequese da crisma para um grupo de adolescentes. Aí na época, a Edna era coordenadora. Aí ela falava assim, vamos fazer uma reunião com os pais, né, para conversar com eles e tal. E daí eu recebia mensagens dos pais falando assim, nossa, mas que absurdo, né, fazer reunião da catequese. Pra que reunião da catequese? Pra que isso, né? Olha o absurdo. Me subiu uma ira, mais uma ira. Então assim, meu Deus, o demônio, o teu filho vai receber um sacramento. Como você, pra que isso? Então o exemplo dos pais é crucial. Mas como que é falho, né? E começando por nós, viu? Então não vamos nos isentar da culpa, né? Não vamos tirar o nosso corpo fora, porque nós também temos parcela nessa culpa aí, viu? Porque nós temos que ensinar. Qual tem sido a nossa disponibilidade para ensinar as crianças, os adolescentes, os adultos? Qual tem sido a nossa disponibilidade para isso? Então, não vamos nos isentar disso daí. Nós temos culpa sim. Nós temos que ensinar, sabe? Quando a gente puder, vamos nos colocar a serviço disso daí. A serviço do padre. Fala, padre, tô aqui, precisando, olha, pode contar comigo, né? Às vezes não consegue com criança, né? Igual no meu caso, não é tão fácil de criança, mas tem a catequese de adultos, sabe?
Vai para catequese de adulto, fala, padre, ó, eu gostaria de dar catequese, mas eu gostaria mais da parte de adulto, né? E olha, na igreja não existe desemprego, né? É o único lugar no mundo que não há desemprego na igreja. Sempre tem, sempre tem lugar para a gente poder trabalhar, para a gente poder ensinar alguém, né? E eu falo para vocês, a gente mais aprende do que ensina, viu? Com as crianças, quando eu dava aula para criança, por mais que eu não tinha tanta didática assim com criança, o que eu aprendia com elas era fora de base. Porque eles têm uma simplicidade, sabe? Uma inocência. Eu falo, meu Deus, como a gente não tem mais essa inocência, né? Então, que fala que meu coração se assemelha ao coração dessa criança. Então, assim, ó, vamos colocar no nosso coração, nas nossas orações, o que a gente pode ajudar ainda a Igreja de Jesus quanto à catequese, quanto ao ensinamento de Jesus. Porque nós aprendemos, né? Ide e anunciar, né? A todos os povos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e anunciai. Mas o original é ide e ensinar, né? O original é ide e ensinar, né? Da Vulgata é ide e ensinar. Que é o anúncio, né? O anúncio da catequese. O anúncio de Jesus. O anúncio querigmático, amor de Deus, pecado, fé e conversão. E tudo mais, né? Então, a nossa vida seja uma vida de ensino àqueles que não sabem, para que Deus não nos cobre. Isso. Por exemplo, agora nós estamos cientes da importância, né, de uma boa catequese. E aí, só que, por exemplo, quando eu dei catequese para duas turmas, as crianças não vinham à missa. Eu não podia obrigá-las. Não venham para receber. Eu não podia. A igreja, não. Você não pode fazer isso. Então, assim, chegava no final, eu percebia que a criança não estava preparada para receber. Mas... tem que chamar a atenção dos pais, né? Então, mas chamava. Marcava reunião, eles, como você falou, eles achavam ruim, né? Quando tinha reunião, eu explicava, falava, olha, as crianças têm que ir à missa, eles têm que participar, né? Não adianta eu só dar um curso aqui, eles têm que ir à missa. Só que ficava e aquela mesmo. Não, o catequista, ele tem que estar muito em sintonia com o padre, entendeu? No sentido assim, olha, padre, essa turma não está preparada para receber o sacramento, sabe? Vamos ficar mais uns 6 meses aí, mais 1 ano, mais 2 anos. Mas e se alguns estiverem preparados e outros não? Os que estão preparados recebem. Então, mas aí você vai fazer a distinção. Tem que fazer. Pode dar problema. Será que o padre vai assumir? Tá, porque assim, ó, quando a gente inicia um ano catequético, a primeira reunião que tem que ter é com os pais. É a primeira reunião que tem que ter com os pais. E deixar claro para os pais que as crianças não estão entrando na catequese para receber sacramento. Elas estão entrando na catequese para se preparar e é só então receber o sacramento. As crianças que estiverem preparadas irão receber o sacramento. As que não estiverem preparadas não irão receber o sacramento. Parte da preparação. Missa. Não participou da missa, não recebe o sacramento. Eu vou me colocar na colocação da Sandra. Aqui em casa, o Pedro não está preparado para receber. Se a turma dele for receber, ele não vai receber. Então a catequese chegou a esse ponto por não haver a distinção. Agora sim, eu vou falar assim, como disse o Vi, agora é o Anderson falando. A nossa catequese hoje, a catequese paroquial a nível nacional, ela não é apostólica. Ela é falha. Eu posso dizer que é uma catequese luterana, porque começa a rasgar páginas e desviar as crianças. Ah, não, isso aqui não pode falar, isso aqui é muito pesado. Não, é aquele livrinho, assim como disse a Jane, você tem que seguir aquele livrinho. Você não pode dar
uma catequese como o Vinícius dá para nós. Você não pode falar dessa maneira com a criança. Então, eu acho que assim, a criança tem que seguir a catequese lá da paróquia, que é aquele, né, que é o praxe de seguir, mas eu acho que a gente dentro de casa deve complementar essa catequese, porque senão a criança nunca vai estar preparada. Essa é a opinião do Anderson, né? Não, mas a catequese nunca vai estar preparada. É preparatória. É um livrinho muito fraco. É uma catequese muito fraca para a criança receber a Eucaristia. A Eucaristia, eu tenho ela como o ápice da nossa vida cristã. Eu sou, vamos lá, eu faço parte da RCC, eu faço parte da pastoral do dízimo, eu faço parte da pastoral do batismo, da pastoral daqui. Tá, é o corpo, né? Mas o ápice da nossa vida cristã é a Eucaristia. Eu acredito que eu deixar o Pedro receber a Eucaristia sem ele estar preparado, para mim seria um sacrilégio. É muito sério isso daí, né? É muito sério. A questão não é fazer distinção, não. A questão é quem está preparado e quem não está. Porque não é um diploma, né? Que a gente vai receber. É um sacramento, é um tesouro da igreja. E os pais têm que ter noção disso. Por isso que a primeira reunião da catequese é com os pais. Perfeito. Aí eles têm noção. Sim, perfeita a tua colocação. Eu acho assim que tem que ser colocado para os pais. Ó, nós vamos chegar, vai ser mais ou menos 2 anos, vamos supor, né? E no término, se tiver criança que não está preparado, não vai receber. Já deixar claro, o pai quer continuar, tudo bem, se não quiser, porque fazer à vontade, fazer mais ou menos para agradar o pai que está ali é complicado. Não pode ser assim, né? Porque é um sacramento. Eu sempre vou bater nessa tecla, né, com vocês. É um sacramento da igreja. É um tesouro da igreja. Não pode ser qualquer coisa, né? Não é uma besteira que a gente está recebendo. Então, tá preparado, recebe. Não está preparado, não recebe. Os padrinhos estão preparados? Então, ok. Não estão preparados? Não pode ser padrinho. Porque nós seremos coniventes. Se eu sou catequista, eu estou dando curso. Chegando no final, eu sei que a criança não está preparada. E mesmo assim, deixa ela receber o sacramento, eu estou cometendo.